Olá, meus amores! Olá, meus peixinhos! Estou aqui novamente no Parque do Ibirapuera. Gente, vocês estão vendo a Oca ali atrás, ó. E nós vamos começar o vídeo hoje pedindo pra vocês se inscreverem, quem não for inscrito, ativar as notificações e nós vamos começar o vídeo agora! Então, peixinhos, hoje eu vim fazer o vídeo que vocês pediram. A gente pergunta pra mim como está a minha periquitinha depois de 7 meses. Eu vou fazer mais ou menos uma atualização e contar pra vocês algumas novidades e contar como eu estou me sentindo. Bom, pra começar, eu completei 7 meses, pra quem não sabe ainda, pra quem chegou agora no canal, 7 meses da minha cirurgia de redesignação sexual. Essa cirurgia foi realizada lá na Tailândia e tem vídeos aqui explicando, então vocês façam o favor de ir lá nos vídeos explicando. E eu realizei lá na Tailândia no dia 4 de novembro de 2018. Então no dia 4 de junho, agora eu completei 7 meses de cirurgia. Para falar sobre essa questão da cirurgia, a gente tem que começar falando sobre as atualizações do que aconteceram lá 5 meses para agora 7 meses. Mudou alguma coisa? Ficou alguma coisa diferente? Então acompanha o vídeo até o final, que daí lá eu falo. Lá no final. A primeira coisa que mudou dos 5 para os 7 meses e já mudou completamente é que eu descobri mais como ter prazer. Eu sinto mais prazer? Sinto. Dos 5 para os 7 meses eu consegui descobrir pontos meus lá na periquita que funcionam melhor para aumentar o orgasmo, para aumentar a sensibilidade. Melhorou essa questão de sensibilidade e melhorou a questão de prazer. Além disso, eu consigo bater a siririca melhor. Descobrindo como é o meu corpo, descobrindo aonde são minhas terminações nervosas, eu consigo ter um prazer melhor. Inclusive, esses dias, uma peixinha perguntou pra mim sobre uma pessoa transfóbica, uma pessoa que não conhece. Quando a gente faz a cirurgia, ela continua como sendo um pênis, só que invertido. Que é a mesma coisa que a pessoa não transformou, que a trans não transformou aquele pênis numa vagina. Ou fez uma cirurgia de mudança de sexo, digamos assim. Esclareci ela mais ou menos como que funciona e vou falar pra vocês agora no vídeo. Gente, o médico, ele é especialista nisso. Ele sabe como fazer uma vagina. E não é uma vagina fisicamente falando. Ó o passarinho! É uma vagina em todos os sentidos. Ela tem as terminações nervosas dela, tem o canal, tem o clítoris, tem tudo, gente. Então não fiquem pensando nessa questão de ai, mas ela é imperfeita. Ai, mas ela é não sei o quê. Ai, mas ela é não sei o que lá. Não. Ai, São Paulo é uma loucura, né? São Paulo fica com barulho. Vocês estão me ouvindo? Pera aí, vamos deixar o helicóptero passar. 2 horas depois. Bom, gente, o helicóptero passou, agora a gente fala. A vagina é uma vagina normal, gente. Ela tem todas as terminações nervosas. Ela consegue dar prazer pra gente. Ela tem um canal vaginal. Então não é a inversão. Ó, agora tem o avião passando, mas a gente vai falar mesmo assim mais alto ainda. Não é somente um pênis que inverteu. Não é um pênis que continua um pênis ali de qualquer jeito. É uma vagina, entendeu? Inclusive expliquei pra essa peixinha. Não é grosseria, mas eu falei pra ela. Fala assim, é uma vagina e pronto. Se fosse um pênis, gente, ele ia ficar como um pênis. Pensa nisso, né? E não é uma grosseria falar isso, mas assim, quem é a pessoa? Você é um médico? Você pode afirmar isso com certeza? Se você não pode afirmar isso com certeza, então não fala besteira. Pra mim é simples. Só quem pode falar o que é ter uma vagina trans, o que é ser uma vagina trans, né? Como é uma vagina trans, ou o médico especialista no assunto, ou uma pessoa que já passou por esse procedimento. No mais, qualquer pessoa que falar vai estar dando a sua opinião sobre isso. Opinião, gente, cada um tem a sua, que é que nem... Então deixa pra lá, esquece e ignora essas pessoas. Porque eu falo por mim, a minha vagina, ela funciona normalmente. Inclusive, eu só não tenho útero, gente. Porque se um dia eu tiver útero, minha querida, me segura. Aí vai acabar com aqueles fundamentalistas, né? Com os religiosos que falam ai, não adianta ter uma vagina, você nunca vai ter filhos, você nunca vai gerar uma criança, você nunca vai... Olha, gente, que não é necessário fazer isso. Ter um útero pra poder provar que é uma mulher. Porque se fosse assim, as meninas que têm problemas, por exemplo, com útero policístico, né, algum problema do tipo, não seriam mulheres, concorda comigo? E eu tenho várias amigas assim, e todas elas são maravilhosas e são felizes do jeito que são. Isso é o que tem que ficar. Isso é o que você precisa aprender, você preconceituoso precisa aprender. Agora vamos falar da minha periquita. A gente olha de vez em quando, porque a gente tem que ficar de olho aqui. E como eu falei no outro vídeo, a gente não sabe quem tá passando, né, o que não está passando. Mas daí assim, pra deixar claro uma outra coisa
coisa que mudou muito, dos 5 para os 7 meses. Ela clareou um pouquinho mais. O que acontece, gente? No procedimento de você fazer uma alteração em relação ao seu corpo, assim como qualquer outra cirurgia, vai ficar uma cicatriz. E naquela região é uma cicatriz muito grande. E além da cicatriz ser muito grande, aquela região ela é muito escondida, porque não bate sol. Como não bate sol, o que acontece? E quando você faz a cirurgia, além de avermelhada, para quem tem peles muito claras, mesmo para quem tem peles mais escuras, fica um pouquinho avermelhado. Só que quem tem pele muito clara, como é o meu caso, fica muito avermelhado durante um tempo e você tem que ir fazendo o quê? Passando rosa mosqueta, passando óleo de amêndoas, passando... Eu comprei, na verdade, um chamado Bio Oil, que eu acho que eu já falei isso também. Esse Bio Oil, ele equivale ao tom da pele normal. Então eu passo ele, se bem que eu esqueci bastante, mas eu passo ele... Olha os passarinhos, gente. Eu passo ele geralmente para poder adequar ao tom de pele e eu percebi nesses 2 meses que vieram desde os 5 meses até os 7 meses, que melhorou bastante, deu uma clareada. Além disso, tem a questão do pelo também, gente. O que acontece? Nos primeiros meses, os pelos crescem muito. Eu não sei se é uma disfunção hormonal, o que acontece, que os pelos causam esse tipo de crescimento anormal, porque a gente deixa de produzir hormônio masculino. Deveria ser o contrário, né? A gente devia deixar de ter pelos. Mas a gente tem muitos pelos, meninas, e a gente não pode raspar. Então, o primeiro mês, até o segundo mês mais ou menos, você fica com aquela pelugem horrorosa. Eu já tinha tirado, porque o canal vaginal, como é uma inversão peniana, e eu já falei isso pra vocês, a inversão peniana você vai colocar ao contrário. Então, como você vai fazer ao contrário, pode ter algum pelinho lá dentro e você precisa retirar esse pelinho. Então, esse era o meu maior medo. Daí, o que eu fiz? Eu fiz depilação a laser, gente, ó, durante muito tempo ali naquela região pra tentar diminuir. Só que mesmo assim, pera aí, a gente tá passando um trator agora, olha só. Tá, o trator não vai. Um barulho, né, gente? Ai, Ibirapuera é uma loucura. Mas daí, gente, pra poder continuar, existem muitos pelos. Daí esses pelos, eles crescem e você não pode tirar durante 2 meses. Eu fui começar a depilar depois desses 2 meses. Só que ainda assim fica muito pelo. E daí eu decidi que eu ia esperar até os 3, 4 meses começar a fazer depilação a laser novamente. Eu fiz 2 sessões, gente. Deu uma melhorada. Inclusive desses 5 para os 7 meses deu uma melhorada. Só que não ficou aquela coisa. Daí hoje em dia a minha periquitinha fica falhadinha. Não dá nem pra fazer. Sabe aquele bigodinho de Hitler, gente? Eu acho tão engraçado. Só que eu não consigo fazer porque eu já usei muito tempo laser pra poder tirar esses pelos. Daí acabou acontecendo o quê? Fica falhado e os pelinhos que nascem ou nascem brancos ou nascem muito fraquinhos. E daí você vai lá e tira com... Nossa, meu Deus do céu, que barulheira. Daí você vai lá e tira com a gilete mesmo, que tá tudo resolvido e coisa e tal. E o pelo acaba deixando um pouquinho mais escura a pele, que é o que eu volto naquele item anterior sobre a questão da cor da pele, se vai ficar diferente ou não. Daí além disso, gente, falando sobre estética, lembra que eu falei pra vocês que eu tive um seroma? Um seroma é um acúmulo de líquido em uma determinada região depois de uma cirurgia. O Bruno tá brincando aqui. Ai, obrigada. Eu vou colocar bons frutos. Eu vou colocar aqui. Eu vou terminar o vídeo com isso daqui. Gente, olha que mágica! É a drag do campo, gente, a drag floresta. A gente voltando a falar do seroma, o seroma ele é um acúmulo de líquido numa região depois que você realiza uma cirurgia e houve, no meu caso, em um dos lados da periquita. E isso afetou, primeiro, os lábios maiores da periquita. Segundo, geralmente quando a gente vê uma foto de uma periquita, ela fica certinha, como se fosse uma esfirrinha, não fica? E no meio fica aquela divisãozinha. A minha ficou parecendo uma esfirrinha, ficou com a divisãozinha, só que uma das partes ficou mais levantada do que a outra, e isso, por demorar a sair o seroma, mesmo tomando toda a medicação que o médico... Olha, o mato tá vindo bem na minha cara. Mesmo tomando toda a medicação que o médico pediu, ele não sarou a tempo, gente. Como não sarou a tempo, ficou inchado e ficou um lábio diferente do outro. Então hoje, com 7 meses, esses lábios ainda tem diferença, mas quando eu puxo, quando eu vou puxar os labinhos, assim, os lábios maiores e coisa e tal, aí você percebe a diferença. No mais, quando eu coloco uma calça, que nem hoje eu tô de leg, quando eu coloco uma leg e coisa e tal, gente, não aparece, é tudo normal, tudo igualzinho, tudo como deve ser. Então meninas que vão fazer a cirurgia de designação sexual, não fiquem preocupadas em relação a isso. Se vocês tiverem um seroma nessa região, não se preocupem, peça pro médico fazer o acompanhamento, e nesse acompanhamento ele vai dar os medicamentos
medicamentos necessários para que vocês possam, sim, eliminar essa parte e conseguir sarar rápido. Sarando rápido, não vai ter problema nenhum, gente. Tem uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês, gente, que é importantíssimo dos 5 ou 7 meses. Lembra que eu falei pra vocês que com 5 meses eu tava meio que desgovernada na hora de fazer xixi? Perguntei pra vocês se isso era normal, porque, né, sai de um lado, sai do outro e coisa e tal. Gente, eu percebi que eu tenho jatinho agora, eu consigo fazer jatinho. Ai, eu acho tão legal. Essa semana que eu consegui perceber isso, inclusive. Eu esperei um pouquinho pra fazer, pra poder saber o que ia acontecer. Essa semana eu tava fazendo xixi, eu fiz xixi 2 dias pra poder comprovar isso. E todos os xixis, eles saíam com um jatinho agora direitinho, não fica molhando a bundinha. De vez em quando molha, né? Ó, o Bruno tá perguntando se eu vou filmar os jatinhos. Mas, gente, o que acontece? Agora tá centralizado o negócio. E o meu jatinho, ele aponta pra frente. Vocês já viram? Isso que estranho, né? Eu quero que vocês comentem aí. O de vocês vai pra frente? O meu, ao invés do jatinho ir pra baixo, que seria o normal, ou meio pra baixo, assim, inclinado pra baixo, ele vai pra frente da privada, assim, é uma coisa louca, gente. Eu fiquei analisando. Vocês fazem isso também? Fala aí pra mim, meninas. Vocês abaixam, assim, dá uma aberturinha, assim, na hora de fazer xixi. Fico olhando na privada. Ah, onde meu jatinho tá? Ui, que bonitinho. Mas eu olhei e o meu jatinho vai pra frente, gente. Eu descobri minha bebezinha. Ela quer olhar pra frente sempre. Acho que deve ser isso, né? Eu acho que deve ser uma dica pro canal. Essa foi uma mudança muito legal, porque eu percebi que eu consigo centralizar essa questão do xixi, né? E a gente fica muito preocupada, a gente que é trans, que vai fazer a cirurgia, fica muito preocupada em relação ao xixi, com medo de como fazer o xixi, de como é fazer o xixi. Inclusive, eu quero fazer um vídeo bem detalhado sobre como foram as primeiras vezes que eu fiz xixi, e sobre o que mudou, sobre como é a forma que eu faço, como é a forma que eu limpo, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para as meninas que vão realizar essa cirurgia, ou meninas cis que tenham problemas em relação a fazer xixi, porque eu tenho umas dicas bem legais que o meu médico passou pra mim, tá bom? Uma outra coisa que mudou em relação a esses 7 meses é a liberdade que eu tenho hoje e a cabeça que eu tenho hoje de sair na rua e me sentir assim, liberta, uma libertação. E mesmo no começo, quando eu tinha a periquitinha, e porque por eu achar que tava meio inchadinha, como eu não tinha essa questão bem resolvida na minha cabeça, e também eu ficava pensando assim, putz, eu tô muito horrorosa, as pessoas não vão... Deixa o helicóptero passar. O que acontece, gente? Voltando ao assunto sobre a questão de você se aceitar melhor com a cirurgia. Nos primeiros meses, como ela ainda tava meio deformadinha e eu ainda não tava aceitando muito essa ideia, e eu ficava muito olhando pro pacote, tipo, pra ver se tava bom ou se não tava bom, além de eu não me enxergar enquanto mulher, enquanto ter essa certeza, sabe? Essa calmaria de falar assim, eu sou mulher. Se eu quiser ficar sem calcinha, eu fico. Se eu quiser usar isso, eu uso. Se eu quiser... Comecei a ter esse tipo de certeza, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu tava na casa de uma tia minha, eu fui na casa de uma tia minha pegar umas coisas que a gente ia levar lá num, tipo, um sítio que meu pai tem, lá em Itapecerica da Serra. E daí eu tava de shorts sem calcinha. E daí minha tia olhou pra mim e falou assim, você tá sem calcinha, né, danada? Daí eu falei assim, como é que você percebeu? Daí ela falou assim, tá rachadinha. E foi um momento de descoberta do tipo, eu não tô nem ligando se eu tô usando calcinha ou não, tipo, se eu tô usando um short X ou um short Y. E as pessoas perceberem isso, sabe, que tá natural, que eu tenho uma periquita, que eu sou uma mulher. Essa intenção de você fazer com que as pessoas percebam. Porque querendo ou não, gente, é hipócrita da nossa parte falar que a gente não quer que as pessoas saibam disso. Ou não quer que a gente tá bem com a gente mesmo, sabe? A gente quer isso, a gente quer que o mundo saiba. Então as pessoas perceberem isso e perceberem a nossa felicidade de que a gente fez a cirurgia, conta muito, gente, conta muito. Esses dias eu também encontrei 2 amigos da minha mãe e os 2, eles vieram me perguntar, porque eles não tinham me visto ainda antes da cirurgia. E eles vieram me perguntar e falar assim, Leona, tá tudo bem com você? Como que tá? A sua mãe fala que você só falava disso, que você mandava foto da periquita pra ela, que ela não aguentava mais ver periquita. Então assim, é uma realização saber que as pessoas sabem de você e as pessoas que gostam de você estão torcendo por você, pela sua recuperação, por você estar feliz, por você estar completa. Isso mudou muito a minha cabeça em relação a esse tempo agora de descobrimento. Bom, gente, eu quero encerrar o vídeo. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de vídeo, tá bom? Um beijo muito grande. Até o próximo vídeo.